Noite a todos, sejamos bem-vindos à nossa palestra de hoje, da sexta-feira, com a nossa palestrante, a nossa irmã Helena Lasmar. A leitura de harmonização é do livro Sínteses Doutrinárias. Amemo-nos uns aos outros, segundo a palavra do Mestre, que nos reúne sem desarmonia, sem discussões ruinosas, sem desinteligências destrutivas, sem perda de tempo nos comentários vagos e inoportunos, amparando-nos reciprocamente pelo trabalho, pela tolerância salvadora, pela fé viva e imperecível. Aqui é a mensagem. Deixa eu terminar aqui de parar de compartilhar. Então, vamos nos concentrar, pedir a Jesus que possa nos auxiliar nessa palestra, que possamos entender o que aqui foi dito, que possa auxiliar nossa irmã Helena nas suas palavras e na sua linha de raciocínio para melhor explicar o que aqui ela propôs, né? Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Uma honra muito grande estar aqui nesta casa e participar com vocês desse banquete espiritual magnífico. Vamos começar a nossa exposição. Rainha do Céu, excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais, feito de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora, no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre um mundo de trevas e gemidos. Vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. Essa lindíssima poesia, este poema, é de autoria do espírito Antero de Quental, em uma psicografia de Chico Xavier, e foi extraída do livro Parnaso de Além Túmulo. O tema de nossa palestra nesta noite, conforme combinado com a diretoria da casa, é quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. E nós vamos ver aqui, nesse tema, que vamos falar sobre Maria de Nazaré, a mãe santíssima de Jesus. Então, o texto evangélico diz assim: e vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Este registro está no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, essa passagem. Aparentemente, nós podemos pensar assim,
por que Jesus se utilizou de palavras tão severas, tão duras, uma vez que estava falando sobre a sua mãe. Então, vamos entender o Espírito Amélia Rodrigues nos explica, é que, nesse momento, a família de Jesus, ela é apresentada numa cena curta e bem objetiva. E que Nazaré distava de Cafarnaum cerca de 30 quilômetros. E que não havia outro modo de chegar se não fora pelos caminhos empoeirados a pé. E que a família de Jesus, ao ouvir que ele seria preso, né, que ele estava furioso, que ele estava louco, essa família de Jesus vai até Cafarnaum, preocupadíssimos com ele, né? Então, esse deslocamento de Maria e os irmãos de Jesus, conforme descreve o evangelista, estavam presentes ali com a intenção de chamá-lo para perguntar se estava bem, para perguntar o que estava vendo, por que aqueles boatos, aquele burburinho em torno da presença dele ali. Então, vamos ver que esta passagem evangélica, que a Amélia Rodrigues chama de curta e objetiva, ela pode ser analisada sob 3 aspectos, né? Então, nós vamos analisar o primeiro aspecto que eu chamei de salvação genética. Ora, naquele tempo, os judeus entendiam a salvação pelo sangue. Se pertencesse às tribos de Israel, tinham a salvação, né? A salvação, o povo de Deus, como eles chamavam, eram eles, por sua herança genética, né? Tanto é verdade isso que nós vamos encontrar que Jesus combateu esse entendimento da época, sobretudo dos fariseus. Jesus combateu com a passagem do bom samaritano. Jesus combateu com a passagem da mulher samaritana, a quem se revelou. Porque os samaritanos, como tinham uma linha de entendimento diferente, eles eram considerados como cidadãos de segunda classe, pessoas inferiores. Então, os samaritanos, eles entendiam a palavra, os livros da lei mosaica, mas não concordavam com os rituais feitos no templo. Então, eles não eram considerados como o povo de Deus. O povo de Deus eram aqueles que tinham os laços consanguíneos, ou seja, passava de geração a geração, de pai para filhos. Bastava isso para ser considerado povo de Deus. Então, o que Jesus disse nesse momento escandalizou, né? Escandalizou os que o estavam ouvindo. Mas neste momento, veja só, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e olha para os que estão ao redor e diz, minha mãe e meus irmãos são esses que adoram e obedecem às leis de Deus, né? Que obedecem os mandamentos segundo aquele momento em que se vivia, né? Então, a nova família que Jesus propõe nesse momento não é a família consanguínea, mas, eu anotei aqui, mas por aqueles que fazem a vontade de Deus que está nos céus. O novo povo de Deus está baseado, portanto, na fé. Vira esse primeiro aspecto? Olha só a mudança que Jesus propõe neste momento.
O povo de Deus não é mais classificado pelos laços consanguíneos, mas por sua fé. Esse é o primeiro aspecto que a gente pode analisar essa passagem evangélica. O segundo aspecto é que muitos dos nossos autores espirituais, eles nos afirmam que Jesus teve pouco tempo. Jesus teve 3 anos para trazer os códigos do amor e da fraternidade, segundo diz o livro A Caminho da Luz. Foram só 3 anos para trazer o código do amor e da fraternidade. Então, Jesus se utilizava de todas as oportunidades que se faziam para deixar o seu recado, deixar a lição daquele momento. Então, nesse momento em que Jesus proclama isso, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Jesus está falando de alguma coisa que não era conhecido naquela época, era uma grande novidade, uma grande surpresa. Jesus está falando aí da parentela espiritual. Nós vemos que, naquele tempo, a parentela corporal era muito, excessivamente valorizada. Aquilo que nós chamamos dentro do espiritismo do egoísmo familiar. Havia esse egoísmo familiar, tudo para mim, tudo para os meus. E vem Jesus, nesse momento, e fala que há uma outra família, a família espiritual. E Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, ele chama isso de o ideal superior aos laços de sangue. Né? Ele diz que o ideal é superior aos laços de sangue. Então, a lição que nós podemos tirar dessa passagem evangélica, dessa orientação, é de que a nossa família é toda a humanidade. Então, quando Jesus traz para nós o código da fraternidade, que era algo que não se conhecia até a vinda dele, esse código diz que todos somos filhos do mesmo Pai, somos produtos da mesma criação e que, portanto, somos todos irmãos. Esse é o código da fraternidade. Então, a lição que nós entendemos é que a nossa família é essa grei gigantesca, que é toda a humanidade. Que é toda a humanidade. Então, nós somos muito fiéis à nossa família nuclear, né? Aos nossos filhos, ao marido, ao filho, à esposa, aos filhos, à mãe e pai. Somos fiéis, muito, muito fiéis. Temos o dever de atendê-los, de socorrê-los nas suas dificuldades. Mas não podemos ignorar essa macrofamília que é a humanidade, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós temos assim a explicação perfeita, para mim perfeita, do que seja a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, nós vamos encontrar, assim, vou pensar algumas frases, né? Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Então, nós podemos comprovar isto observando as famílias. Existem irmãos que não se toleram. Existem filhos que não toleram seus pais. Não é?
Então, o corpo procede do corpo, isso é do Evangelho. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, mas não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Claríssimo está isso no Evangelho. A nossa família consanguínea ela é relativa, referente ao nosso corpo físico. Então, aquela criança que nasce é um espírito que traz consigo a sua herança, que traz consigo o peso de suas culpas, das suas dívidas, e também traz consigo as suas virtudes já desenvolvidas. Aí do Evangelho. Há, portanto, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, ou seja, as famílias espirituais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma, certo? As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então, isso aí é uma comprovação que nós podemos fazer, bastando-nos observar a sociedade. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nos parece assim bem clara a mensagem de Jesus nesse momento. Ele aproveitou a oportunidade que se fez para dizer que existe a parentela espiritual. Existem pessoas que nós encontramos e que fazem parte dessa nossa família. E que nós as identificamos pelos ideais, pelas formas de pensamento, nós as identificamos por suas missões, por seus objetivos na vida, por suas opiniões. Isso quer dizer que muitas pessoas que nós encontramos no nosso caminho, que cruzam a nossa jornada, né? Elas são pessoas que nós já conhecemos há várias encarnações, que travamos lutas juntos por um mesmo ideal. Mas também existem pessoas que nós nos identificamos com os mesmos ideais, vibramos na mesma vibração, no mesmo diapasão, mas que não a conhecíamos anteriormente. É uma oportunidade de renovação da família espiritual, da parentela espiritual, novos membros, né? Novos amigos. Assim, nossa família corporal é inteiramente biológica. Dentro dessa nossa família biológica, nós também vamos encontrar a nossa parentela espiritual. Né? Então,
Nunca podemos esquecer da misericórdia de Deus que se faz presente em nossas vidas. Quantas vezes, por merecimento ou por conforto, nós somos colocados no seio de uma família biológica, em que ali estão alguns seres que amamos muito, que fazem parte da nossa família espiritual. Então, assim, dessa forma, como nós vamos encontrar dentro da nossa família biológica seres que amamos, pessoas a quem devemos muito, pessoas que foram responsáveis por nossos resgates em zonas inóspitas, terríveis abismos. Isso é a bênção de Deus. Isso é como se nós recebêssemos um presente de Deus. Estar no seio de uma família corporal onde se encontram essas criaturas amadas. Entretanto, há o outro lado, né? Em que, dentro da família biológica, estão os grandes desafetos. Né, meus irmãos, assim, a misericórdia de Deus, ela se faz presente no momento em que é feito o planejamento reencarnatório de cada um de nós, né? A nossa doutrina nos diz que não existe, absolutamente não existe ninguém que reencarne sem um plano, sem um planejamento reencarnatório. Então, vejam só, quantas vezes existem laços tão fortes de ódio e de rancor entre pessoas, que a providência divina, que é a ação direta do amor de Deus em nossas vidas, a providência divina age para que esses espíritos reencarnem neste seio dessa família biológica, porque não há um remédio mais perfeito para cortar esses laços de ódio e de rancor do que o seio materno oferecido a uma criança. Então, nós que somos mulheres, nós, as mulheres, né, que temos a oportunidade de oferecer o seio a um filho, a gente entende aquela ligação, aquele olhar da criança para a mãe. É algo assim, divino, é divino. É por isso que o Chico Xavier diz assim: a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Porque nesse momento em que você está com o seu filho ali, mesmo que haja um liame muito forte de mágoas e rancores, ele vai enfraquecer-se. E é por isso que a gente, no Espiritismo, diz que é no seio da família que estão os grandes, os maiores aprendizados do espírito. Então, existem afinidades das almas que nos remetem ao passado, mas existem afinidades de alma que se fazem agora. O que eu quero dizer é que pode ser que, dentro do núcleo familiar, estejam espíritos que estão começando a conhecer-se agora. Por que eu estou dizendo isso? É porque penso eu que nós precisamos lutar muito para que, no seio da nossa família, nós possamos ser sempre úteis, dóceis, para que aquela nova amizade se fortaleça, né? Então, veja só, nós precisamos agir de uma forma que mais tarde, quando alguém lembrar o nosso nome,
possa pensar assim, possa sorrir e pensar que passou a luz na minha vida, né? Então, aí assim como dentro das famílias há essa relação amistosa, de amor, de afeto, também há a relação dos cúmplices, né? Há a relação assim de espíritos responsáveis por graves delitos e que se reúnem nesses laços consanguíneos. Mas é mais comum que essa reunião se faça na parentela espiritual. Então, as pessoas se buscam por seus ideais. Então, dessa forma, também se buscam a formação das quadrilhas de delinquentes, afinidades. Pessoas que se unem em torno de objetivos torpes para prejudicar a sociedade, para prejudicar o seu próximo, né? Que a gente podemos chamar de ideais similares, né? Ideais similares, ideias semelhantes, os mesmos gostos, os mesmos desgostos, né? As pessoas se comprazem nas mesmas situações. Isso, assim, esse grupo de delinquentes, quando se reúnem por suas afinidades, nós podemos chamar de uma parentela espiritual degenerada. Mas ela existe, né? Por isso que é preciso ter muito cuidado com as crianças, os pré-adolescentes, as companhias. A família precisa livrar das companhias, das más companhias. Então, se a pessoa está vendo que seu filho está entrando num grupo de delinquência, muda de bairro, muda de cidade, muda de estado, faz alguma coisa. Tenta livrar, porque nós sabemos que existe mesmo essa família, né, degenerada, essa parentela degenerada, que se busca por seus torpes ideais, né? E aí nós temos os nossos vários grupos na nossa convivência social. Nós temos o grupo, nós temos o grupo da ginástica, né? Nós temos o grupo de oração, temos o grupo do artesanato, aí temos o grupo de dança, aí temos o grupo do centro espírita, né? Formamos vários grupos na nossa vida. Grupos que temos afinidades, mas nem todas essas pessoas que formam esses nossos grupos, nós podemos dizer que fazem parte da nossa parentela espiritual. Nem sempre convidamos todas essas pessoas para o nosso convívio dentro do nosso lar. Nem sempre podemos confiar coisas íntimas a todos. Então, nós precisamos entender que, dentro da nossa parentela espiritual, vão estar aquelas pessoas que elegemos como os nossos melhores amigos, né? É onde vibra a nossa sintonia mais fina, né? Vale a pena nós prestarmos atenção nas pessoas que temos afinidades, né? Então, o que eu gostaria ainda de dizer nessa segunda análise sobre as palavras de Jesus é que a falta de afinidade não implica em desamor, entende? Não implica em ódio,
implica tão somente na falta de sintonia. Está entendendo? Então, você percebe, até mesmo dentro da família, subgrupos, né? Nos seus sobrinhos, nos seus primos, você observa. Mas isso, aí você não se afina com aquele grupo dentro da sua família. Mas isso não quer dizer isso não implica em dizer que você tenha ódio, tenha raiva. Não, você simplesmente não tem a vibração, a sintonia com essas pessoas, né? Então, todas as vezes em que nós percebemos essa fina sintonia com determinadas pessoas, quando o nosso coração vibra, olha, fulana, vem aqui, um abraço, minha amiga. Aí a gente pode ter certeza que essa pessoa faz parte da nossa parentela espiritual. Cada um tem a sua, né? Cada um de nós tem a sua parentela espiritual, tem o seu grupo espiritual. Então, desse modo, nós podemos, assim, trabalhar para cumprir o objetivo de Deus, que é tornarmos uma só família, para sabermos quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos. Né? Então, nós vimos aqui esse segundo ponto de vista sobre as palavras de Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Né? Mas há ainda um terceiro aspecto que nós podemos ver. Então, nós vimos o primeiro aspecto sendo a questão da família consanguínea, né? A parentela não é mais pelo laço consanguíneo, mas pela fé. E vimos a segunda, que é a parentela espiritual, e o conhecimento sobre isso, né? A parentela espiritual. A segunda. E a terceira é quando Jesus mostra seu amor e seu apreço por sua mãe, Maria. Então, Jesus, em muitas passagens do Evangelho, ele demonstra amor e respeito e obediência à sua mãe. Maria passa a ser honrada, não tanto por ter sido somente a mãe do Salvador, mas por tê-lo concebido na obediência. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Então, Maria diz sim para o menino Gabriel. Aqui vale só uma ressalva que a Amélia Rodrigues é quem faz, que ela diz que Gabriel não quer dizer anjo, quer dizer menino. É o jovem, né? O jovem Gabriel, que aparece, conforme Lucas 1, aparece para Maria e lhe dá notícia da concepção do Salvador. Então, Maria diz sim para Gabriel. Maria poderia ter dito não. Mas Maria disse sim, conforme aquele livro Maria de Nazaré, do Espírito Emiramês. Maria, no espírito de altíssima envergadura moral, que recebe essa missão, e ela jamais diria não. Maria diz sim. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade, né? Segundo a vontade de Deus. Então, naquele livro Regina, o Evangelho de Maria, de Jorge Damas Martins, ele faz uma análise que eu considero comovente desse sim de Maria. Ele diz assim: com este sim, a partir deste sim,
começa a redenção da humanidade perdida. Então, tem um poema que me ocorreu agora, senão eu tinha trazido, mas eu posso, assim, resumir só uma pequena parte dele, é do Espírito Celina, em que ela diz o seguinte, que Deus, olhando para a terra, viu tão grandes eram os seus tormentos, e compadecendo-se dos homens, nasceu Maria. Então, Maria, essa grande missionária, ela diz sim. E é a partir deste sim é que começa a nossa regeneração. Começa a regeneração da humanidade, né? Depois nós vamos ver que, após que a lei do Código Levítico dizia que o menino, o primogênito, com 40 dias, precisava ser apresentado no templo. Era dever das famílias, dever do pai, dever de José. Então, José e Maria vão levar o menino, Jesus, para ser apresentado ao templo. Então, a narrativa é de João, em que ele diz que coube o sorteio a Simeão, que era já bastante idoso, e havia uma história de que Simeão houvera tido um sonho ainda na juventude, e que neste sonho um anjo lhe dissera que ele só partiria da terra, ele só morreria, depois de ter visto o Filho de Deus vivo. Ele recebe essa mensagem em sonho. Então, Simeão vai, né, e é sorteado para abençoar Jesus, que está sendo apresentado. Então, quando ele recebe isso, recebe o menino, ele diz, eis que posso agora ser morto, porque acabo de conhecer o Filho de Deus vivo. E aí é nesse momento em que ele diz que este menino vai ser motivo de discórdia, né? E é verdade. Nós vimos isso no transcorrer da vida de Jesus até culminar com a sentença de morte. Nós vamos ver que este menino será motivo de discórdia entre muitos. Mas aí o que eu quero focar nesse momento é que ele olha para Maria e diz, quanto a ti, mulher, uma lança haverá de atravessar-te a alma. Vejam só. Quando Simeão diz isso, Simeão, ele não está falando de uma pequena dor. Simeão está falando de uma grande dor. Ou de um somatório de pequenas dores. Então, veja só esse entendimento, que é nesse momento que Simeão coloca Maria na missão de salvação da humanidade. Por quê? Poderia-se entender que a única missão de Maria seria a concepção e a luz, e trazer Jesus à luz. Mas, nesse momento, ele coloca Maria na obra da salvação. E aí nós vamos entender por nossa literatura espírita que isso de fato ocorre, né? Maria, ela não foi apenas uma coadjuvante na missão de Jesus. Ela participa ativamente dessa grande missão do Redentor da humanidade.
Então, também em João, nós vamos encontrar aquela passagem das bodas de Caná. É quando Jesus transforma a água em vinho, da melhor qualidade, como nos diz a nossa queridíssima Amélia Rodrigues, espírita Amélia Rodrigues. Então, vejam só, Jesus ainda não houvera começado o seu ministério, mas já tinha chamado os seus seguidores, os seus discípulos. Quando Maria é convidada para essas bodas em Caná, Maria vai com Jesus e os discípulos. Assim, uma coisa assim bem programada, né? Então, Maria vai, leva Jesus e leva os discípulos. Então, lá no Evangelho de João, tem assim: no terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava aí. Jesus tinha sido convidado para essa festa de casamento, junto com os seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus respondeu: mulher, o que existe entre nós, minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam tudo o que ele mandar. Então, tem esse episódio iluminador, sabe, da transformação. E eu vou explicar por que eu estou dizendo que é iluminador, né? Segundo a nossa literatura espírita, né? Então, Espírita Amélia Rodrigues, o livro é... Desculpem. Só um instantinho, por favor. O livro é Quando Voltar a Primavera. Amélia Rodrigues diz o seguinte, que faltará vinho, asseverou-se-lhe uma preocupação. Era um sinal de mau agouro para os nubentes que começavam a edificação do seu lar. Amélia Rodrigues diz que naquele tempo as festas de boda, elas variavam entre 3 e 7 dias, dependendo da condição material das famílias. E que, se faltasse vinho, era um péssimo agouro para aquela família que estava se formando. Então, aí sou eu, não é a Amélia Rodrigues. Eu fico imaginando que Maria devesse ser amiga da família e que deve ter chegado com ela: acabou o vinho, o que faremos? E Maria, ela conhecia o seu filho, ela sabia do que o seu filho era capaz. Então ela diz: faltou vinho. E ele diz: a minha missão ainda não começou. Aí o que ela faz? Como toda mãe: tragam, que ele vai fazer sim. E é quando Jesus transforma a água em vinho e manda que sirvam o vinho lá na sala principal, para os ilustres convidados. E ao provarem o vinho, percebem e revelam ser o vinho da melhor qualidade. Não é só essa vez que Maria é obedecida por seu filho. Tomara que dê tempo de eu ainda contar mais coisas aqui. Mas o Espírito Emmanuel, ele diz assim: interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Às vezes recorremos a ela dizendo: vai faltar o vinho.
Vai faltar o vinho da minha esperança. Vai faltar o vinho da concórdia em meu lar. Aí ela vai dizer para Jesus: vai faltar o vinho, resolva. Por isso nós a chamamos de a grande intercessora da humanidade. Mas essa passagem, que eu chamei de grande iluminação, é que mostra assim que Jesus tinha um grande, grande amor, um grande apreço por sua mãe. Tanto que São Tomás de Aquino, olha só o que ele diz: com aquelas palavras de Jesus em Canaã, minha hora ainda não chegou. Ele quer fazer entender certamente que não teria feito milagre se outros o houvessem pedido. Mas, como a súplica vinha de sua mãe, fê-lo imediatamente. É. Então, veja só, tem um livro que eu gosto muito, ele não é espírita, né? É de Santo Afonso de Ligório, né? Em que ele diz que ele narra o que a gente chama de a Igreja Católica chama de Via Crucis. Ele vai narrando Maria seguindo o filho, né? Então tem um momento em que ela consegue, havia uma multidão muito grande, mas tem um momento em que ela consegue ficar emparelhada com ele carregando a cruz, e ela consegue, e ele olha para ela, e ele dá um detalhe que ele precisa, com muito esforço, tirar um coágulo de sangue de um dos olhos para olhar para sua mãe. E aí ele diz o seguinte, que nesse momento Maria percebe que a sua dor é um peso muito maior para Jesus do que a cruz que ele leva aos ombros. Então, nesse momento, ela respira fundo e parte resignadamente, acompanhando seu filho, né? Então, nós vamos ver que, deixa eu só ver a hora aqui, tá? Nós vamos ver aqui que tem uma passagem que é assim, muito interessante na nossa literatura, em que Jesus está já nos últimos momentos, né? Pendurado à cruz, os dois malfeitores ao seu lado, um à direita, outro à esquerda, em que um diz assim: se tu fosses o Filho de Deus mesmo, tu te libertarias e nos libertaria. E o outro diz: cala-te, porque nós somos malfeitores, merecemos estar aqui. Mas este homem é um justo. Então Jesus diz para ele assim: eu te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então, nesse momento, quem diz isso é o Espírito Ismael. Nesse momento, Jesus olha para sua mãe e sua mãe olha para ele. E eles não precisavam da palavra articulada para se comunicarem. Quando Maria olha para Jesus, havia uma súplica no olhar dela. E a súplica dizia assim: e o outro, meu filho? E o outro, que tanto sofre também? E é quando Jesus diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Que coisa linda, né?
Eu estou aqui, gente, tentando lembrar o nome do livro que tem essa mensagem do Espírito Ismael. Ele diz que o outro, Gestas, foi salvo por Maria. E aí eu penso assim, quantas vezes Maria lança seu olhar súplice para o seu filho Jesus, por cada um de nós. Então, porque as quedas fazem parte da nossa condição humana, de espíritos em desenvolvimento, né? Então, Teresa d'Ávila, ela, de certa feita, ela disse assim, que sabermos do amor e da presença de Deus em nossas vidas não é o fato de que não venhamos a cair, mas o fato de que nos levantemos após cada queda. Então, o malfeitor na cruz, ele cai ali naquele momento em que ele diz para Jesus, se tu fosses o Filho de Deus, tu te libertarias e nos libertaria. Mas a presença divina não está em não cairmos, porque vamos cair, mas é pelo fato de que vamos nos levantar. Então, no livro Boa Nova, nós vamos... gente, olha, no livro Boa Nova, o espírito Shaolin, no livro Jesus Voltando, e também Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, é que esses livros eles narram o desencarne de Maria, né? A beleza que foi a volta de Maria ao mundo espiritual. Então, eu elegi dessas obras que eu tive a oportunidade de ler, isso não quer dizer que não tenha em outras obras. Claro que tem, né? É só o que eu tive a oportunidade de ver. No livro Boa Nova, Humberto de Campos faz uma narrativa, eu considero poética, em que, quando Maria está sendo levada, uma legião de anjos está levando Maria, foi seu filho, né, que veio buscá-la, ela pede para ir ver os prisioneiros no cárcere do Esquilino, em Roma, e basta a sua vontade para que ela se veja lá. E Humberto de Campos nos conta que Maria vai e abençoa a cada um daqueles que seriam jogados às feras no circo, ou aqueles que os mais fortes eram colocados em postes e incendiados para a iluminação, né? Então, Maria vai e abençoa a cada um. E ela vê uma moça de olhar muito triste. Ela diz, minha filha, alegra-te. Converte a tua tristeza da terra em alegrias no céu. Canta, minha filha. E Maria começa a cantar com ela, e ela começa a entoar um hino de amor, e que logo todos os outros também passam a cantar. E aí, neste livro, nós vamos encontrar, assim, que todas as vezes que nós estivermos em alguma instituição religiosa, seja numa casa espírita, numa igreja, em que houver a entoação de hinos em louvor ao nosso Pai Celestial, nós possamos ter a certeza da presença de Maria nesse local. Vou encerrar, tá, meus irmãos? Eu encerro com uma palavra de São Bernardino de Sena, em que ele diz, todas as vezes que nós dizemos Ave Maria, ela, incontinente, nos responde a saudação. Meus irmãos, aqui nós vimos uma interpretação da nossa doutrina espírita sobre essa
evangélica em que Jesus diz, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Eu agradeço de todo o meu coração, quero deixar para vocês o meu abraço, o meu apreço e a minha profunda gratidão por essa oportunidade de trabalho que tive nesta noite. Um grande abraço para todos. Muito obrigada. Agradecemos, dona Helena. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Dona Cida disse que sua palestra foi muito linda e emocionante. Só um minutinho. Obrigada, Helena, por nos trazer tão bela explicação sobre Maria. Muito obrigada. Mais alguém? Caritas, Então, sim. bem, a palestra da Helena sempre ela é repleta de uma das coisas que eu particularmente eu gosto da lista de palestrantes que a gente procura ter no Bezerra é que ela é muito eclética, cada um tem seu estilo, né? A Helena ela tem uma característica ímpar de ter. Eu não sei se alguém já disse isso para ela. Além dela ter uma dicção muito boa, ela tem uma voz melodiosa, mas sem ser sonolenta, não dá sono, né? E as citações poéticas enriquecem muito. Cada um tem seu estilo. A gente tem o Pedro de Parintins, que fala com o sotaque dele. A gente tem a José... Deus do céu, a Joselita, não, eu esqueci o nome dela, depois eu lembro. Que tem um sotaque extremamente nordestino, tem a Maria Menezes, que tem uma outra. Então, assim, todos com conhecimento doutrinário, mas cada um com seu estilo. E todos que a gente procura pedir a colaboração, que tenham conhecimento doutrinário também. Então, é sempre prazeroso assistir essas palestras, e a da Helena é uma delas. Então, muito obrigado e esse tema, o tema que envolve emoção, você é uma das pessoas que consegue passar essa emoção de uma forma, ao mesmo tempo, racional, mas sem perder a poesia. Muito obrigado. Mais alguém? Não, né? Dona Celina, a senhora pode fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Estão envolvidos nessa belíssima palestra, onde aqui ouvimos muito sobre Maria. E acostumados sempre, desde criança, a ouvir Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima, pela nossa noite de hoje, por esses momentos aqui, da qual tivemos essa grande oportunidade de ouvir a palestra de hoje. Assim seja. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.